Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Darós. Se você não segue meu canal, segue lá. Se você gostar do conteúdo, deixa o like. Se não gostar, dá o dislike, mas faz alguma coisa. Sai dessa zona de conforto, sai desse comodismo. Eu vou compartilhando com vocês aqui como eu fiz isso na minha vida e foi transformador, foi sensacional. Quero transbordar na vida de vocês hoje algo muito legal. Corre lá, pega uma caneta e um papel, volta depois desse vídeo, assiste de novo, anota. E o mais importante, comece a praticar, fazer tarefa, comece a colocar em prática aquilo que você aprende. Eu tenho entendido que a cada hora, né, que a gente aprende algo novo, que a gente aprende, se expõe a um conteúdo novo, a gente começa a praticar e eu vou levar 20 horas para conseguir colocar em prática aquela uma hora que eu aprendi. Então, a inteligência é a gente aprender coisas novas. A sabedoria é colocar em prática aquilo que eu aprendi. Anota aí que isso já é a primeira coisa importante. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o jogo da vida. Como eu aprendo a dominar, a governar, a reinar a minha vida. E eu quero fazer uma analogia com vocês com esse jogo aqui, ó, o jogo de xadrez. Para quem sabe jogar, conhece, sabe o quão sensacional esse jogo é. Eu dava aula de jogo de xadrez há um tempo atrás, estava um pouco enferrujado, mas comecei a jogar agora com meu filho de novo, novamente, e aí a gente começou a relembrar, né, dos movimentos, das jogadas, e isso foi muito bom. Então eu quero conversar com vocês a respeito, fazer uma analogia do nosso jogo da vida, né, com o jogo de xadrez. Primeiramente, o jogo de xadrez ele foi inventado alguns séculos atrás, por um matemático, né, lá num reinado onde o rei estava meio entediado, e ele desafiou os sábios e os matemáticos da época a criar algo para ele se interter. E o vencedor foi esse matemático aqui, o Daher, e ele ganhou a competição, né, vamos dizer assim, que o rei desafiou com esse jogo aqui, com o jogo de xadrez. Né? Esse jogo de xadrez, a primeira regra dele é que todas as peças defendem o rei. E eu acho que ele ganhou o coração do rei só nessa primeira regra, né? E eu vou explicar já para vocês cada peça, cada movimentação, né? Pelo menos o básico aqui, fazendo uma analogia com a nossa vida. Então, a gente vai aprender muitas coisas aqui, mas fique atento, né? Fique sensível para conseguir fazer essa analogia e trazer para a sua vida esses ensinamentos aqui que eu tenho aprendido. O vencedor do jogo de xadrez, a primeira lição que a gente pode aprender aqui, o rei queria dar um pagamento, né, por ele ter criado o jogo e ter sido o vencedor. E esse matemático disse, não precisa, pode deixar assim, tá tudo certo, né, eu agradando o rei já está bom. E aí o rei disse, não, eu quero fazer com que o pagamento seja uma desonra você não aceitar o pagamento aí que eu estou te oferecendo. E aí o matemático disse, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, você coloca uma semente em cada casa do jogo de xadrez, para quem não sabe, nós temos 8 casas para cada lado aí, totalizando 64 casas, porém, essa semente ela vai sendo exponencializada, ela vai sendo multiplicada a cada casa. Então, por exemplo, na primeira casa colocaria uma semente, na segunda 2, na terceira 4, na quarta 8, na quinta 16 e assim por diante. Gente, no final dessa conta, a exponencialidade é tão importante, o transbordo é tão importante, que no final ele ganharia 15 quinquilhões e lá vai pedrinha de semente. E o rei viu que ele não poderia pagar porque ele não tinha essa quantidade de semente. Ele nem imaginava que uma conta rápida dessa poderia gerar tantas sementes. Então, a primeira coisa é fique atento à exponencialidade. Fique atento àquilo que multiplica, não que divide, não que a gente subtraia. Então, essa é o primeiro código aí, a primeira coisa que a gente tem que aprender. E também, nós estamos aqui, tanto no xadrez quanto na vida real, nós temos uma guerra. E essa guerra, ela é do reino, que é do alto, e que é representado aqui pelas peças brancas, contra o império, que é daqui de baixo, e é representado por essas peças preta. Aqui nós temos o bem e aqui nós temos o mal. Isso é uma dicotomia que existe na vida. Então nós temos aqui um rei verdadeiro e nós temos um falso rei, um rei que tentou sentar no trono desse outro rei, mas ele não conseguiu.
e ele foi expulso aqui para a terra, por isso que o reinado dele vai ser só aqui nessa terra e depois ele vai acabar. E quando que vai acabar? Lá na Bíblia, em Apocalipse, fala que essa guerra ela vai acabar lá no Vale do Armagedon, onde o sangue vai chegar na altura do freio dos cavalos. Então imaginem a altura do cavalo e como que vai ser essa guerra. E essa guerra, esse jogo aqui embaixo na terra, no xadrez, às vezes o preto ganha, às vezes o branco ganha. Então as guerras, né, as batalhas, melhor dizendo, as batalhas às vezes pode ser vencido pelo império, pelo preto, ou às vezes pode ser vencido pelo reino, pelo branco. Mas a batalha final, como eu estava explicando para vocês agora, já tem um vencedor, que é o reino, que é as peças brancas. E nesse jogo, você começa, a peça menos importante que tem é o peão. O peão é a peça menos importante que existe nesse jogo. Porém, o peão é aquele que recebe a ordem de todo mundo manda nele, então por isso que ele é o peão. Só que o peão, ele começa aqui, e a primeira jogada no xadrez, eu posso andar 2 casas com o peão. E se você contar, vai ficar faltando 4 casas para outra regra do xadrez, que é, quando você chegar no outro lado, né, você pode se tornar qualquer peça. Então o peão ele pode evoluir na vida. Então se ele chegar do outro lado aqui, ele vai conseguir evoluir na vida, ele vai conseguir se tornar outra peça. Depois, nós temos o cavalo, que é representado aqui por esse cavaleiro. Deixa eu mostrar o preto aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. Então, o cavalo, no exército, ele é considerado como, um símbolo de força. No exército, ele é considerado como um símbolo de força. E, só que não esqueçam que esse cavalo aqui ainda trabalha para o rei. Então, ele dá toda a sua força, toda a sua disposição, né? Ele trabalha um monte para o rei, né? Então, ele se mata para o rei. Eu já fui cavalo na vida. Deus o livre, não quero mais ser. Depois nós temos o bispo. O bispo significa autoridade, que pode ser uma autoridade espiritual aqui para o rei e para a rainha, e também são pessoas que conquistaram cargos de autoridade aqui nessa terra, né? Então, aqui o bispo significa autoridade. Eu posso conquistar a autoridade aqui nessa terra e se tornar essa peça. Depois nós temos a torre. A torre, ela significa patrimônio, torre forte, ela significa patrimônio. Alguém contou uma mentira para mim, não sei se contaram para vocês, que a gente não pode conquistar patrimônio, né? Que se a gente conquistar patrimônio, a gente vai ser do mal, que a gente roubou, que a gente é pecador, que o dinheiro é ruim. Vou falar para vocês, o dinheiro não é ruim, o dinheiro não é do mal, a prosperidade não é só dinheiro, e isso é o mais importante. O objetivo, no final de tudo, eu vou falar para vocês, e é tremendo, tá? Sobre prosperar em todas as áreas, não somente em dinheiro. Mas não tem nada de errado a gente ter dinheiro. Mas alguém ensinou para vocês que ter patrimônio, né, é errado, enquanto a Bíblia não fala nada disso. E também não tem nada de errado. Quando você assume o jogo da sua vida, você é autor da sua história, você é livre. Você pode ser qualquer peça que você quiser. E você pode ser a rainha, que é a mais poderosa do jogo. A rainha, ela pode andar em qualquer movimentação, ela vai em qualquer casa, ela tem maior liberdade, né? E nós temos o rei. Como eu já falei, temos o rei verdadeiro do reino e o falso rei do império. E como eu estava falando para vocês, não tem problema nenhum ser qualquer peça. Gente, eu sou livre e eu não me preocupo com o que as pessoas querem ser. Não tem problema nenhum, você pode ser qualquer peça, tá tudo certo. Se você quiser ser o peão até o final da vida, tá tudo certo, não tem problema. Eu sou livre, você é livre e ninguém vai mandar em você para você ser obrigado a ser outra peça. Porém, a gente tem que entender que existe algo melhor. E você pode ser qualquer peça, mas esses dias eu estava jogando e me prestei atenção em algo. Existe uma mão que mexe o jogo, inclusive aqui no xadrez, uma mão que mexe até o rei e a rainha. Então, não existe só essas peças que a gente enxerga. Existe uma mão que mexe o jogo, existe o dono do jogo, existe um juiz em campeonato. E esse juiz, ele é o dono das regras, é ele que passa as regras. Você pode ser juiz também, você pode ser dono das regras do seu mercado de trabalho, você pode comandar uma área da sua vida, ou da sua profissão, ou da sua casa,
você pode ser o juiz, né? E você pode ser o dono do jogo, o patrocinador, o governante, aquela mão que mexe qualquer peça. O dono do jogo é aquele que ele mexe todas as peças. Então, seja o dono do jogo, né? Se esforce para ser o dono do jogo. Comece como peão, vai evoluindo, né? Gere patrimônio, mas se torne o dono do jogo, porque quando você se tornar o dono do jogo, você vai ter liberdade financeira, liberdade geográfica, de espaço, liberdade de não depender do jugo de ninguém, nem de nenhum líder, de nenhum chefe. E não estou falando isso porque eu sou rebelde, porque eu sou anarquista, não é nada disso, eu não sou contra o sistema, eu não sou contra a igreja, eu não sou contra nada disso, mas Deus nos fez a gente para ser livres, né? Então a gente pode escolher aquilo que a gente quer. E tá tudo certo se você quiser ficar no jogo e ajudar o rei, a rainha, não tem problema, né? Então, mas lembre-se, você pode ser o dono do jogo, você pode ser o autor da sua história, você pode tomar as decisões. Muitos anos eu fiquei embaixo de muitas pessoas e não tomei as minhas próprias decisões, né? Fiquei escravo de outras decisões. E não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver comigo. Quando eu descobri uma palavrinha chamada autorresponsabilidade, que se eu tenho a família que eu tenho, é culpa minha, se eu tenho a carteira que eu tenho com o dinheiro que eu tenho, é culpa minha, se eu tenho a barriga, o corpo que eu tenho, é porque é aquilo que eu mereço. A autorresponsabilidade, você não culpa e não julga ninguém, porque você é responsável pela sua casa, pela sua família, por você mesmo, pelo teu trabalho, pelo dinheiro que você tem na carteira, pelo carro que você anda, pela casa que você mora, ok? Então, essa palavra autorresponsabilidade, ela é transformadora, então aprenda a autorresponsabilidade. Tem um livro do Paulo Vieira, é um livro pequenininho, dá para ler numa sentada, e foi nesse livro e nessa palestra que está aí no YouTube, do Paulo Vieira, sobre autorresponsabilidade, que mudou a minha história. Começou a mudança da minha história, né? É óbvio que a minha história está na mão do rei, o meu propósito é agradar o rei, né? Mesmo que eu seja o dono do jogo, e eu ainda como dono do jogo, né, como a mão que mexe o jogo, o meu objetivo, ele continua sendo proteger o rei, mas o rei verdadeiro, não o rei falso. Não fazer coisas aqui na terra para proteger o rei falso. Levantar patrimônio só para ter um carro, só para ter uma casa, né? Isso não é prosperidade verdadeira. Conheço muitas pessoas ricas que têm dinheiro para comprar uma casa, mas não têm um lar. Tem dinheiro para ter uma empresa, mas não tem relacionamentos, não tem uma família. Então não tem nada a ver com dinheiro. Não me entenda mal, não é sobre dinheiro, mas é sobre a gente transbordar, a gente governar, ok? E além das peças do dono do jogo, do juiz do jogo, eu quero compartilhar duas coisas que são tristes, para você nunca ser isso, você nunca exercer esses papéis aqui nessa analogia que nós estamos fazendo com o xadrez. Nunca seja o tabuleiro, porque se você for o tabuleiro, você vai ser pisado por todo mundo, né? Se você é o tabuleiro, você vai ser pisado por todo mundo, e é horrível ser pisado por todo mundo. Eu já passei por essa fase também, já fui o tabuleiro na vida, e não quero mais voltar para lá. Não quero mais que ninguém pise na minha vida, eu quero dominar a minha vida, não quero ser pisado por ninguém, ok? E também existe um papel nesse jogo aqui, que para mim, e eu tenho certeza que para você também, é o pior de todos, que é você estar fora do jogo, você não fazer papel nenhum, que pelo menos se você é o tabuleiro, está sendo pisado, mas daqui a pouco você se torna um peão, pelo menos para pisar em alguém. Tô brincando, tá, gente? Mas se você ainda por pior que seja, né, ser o tabuleiro e ser pisado, mas pelo menos você está no jogo, você está tendo relacionamento com as pessoas, você está ali tentando, né, fazer algo na vida, e a pior coisa é você estar fora do jogo, né? Quem são as pessoas que estão fora do jogo? As pessoas que estão fora do jogo são as pessoas que desistiram do jogo da vida, e desistiram das coisas do alto, e desistiram até das coisas da terra. São aquelas pessoas que os sonhos morreram, que estão aí prestes a se suicidar, que viraram mendigos de rua, que não tem mais perspectiva nessa vida. Eu te digo uma coisa, Deus tem um propósito para cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito, tem um papel no jogo. E como eu falei, eu sou livre, você pode ser qualquer papel, você quer ser o peão, tá tudo certo, né? Você vai cumprir aqui teu papel, você vai proteger o rei, você vai fazer as coisas do alto, né? Se você estiver aqui do lado e você vai entender e vai pular para outro time, mas
não tem problema, né? Você pode ser qualquer jogo, mas não esteja fora do jogo. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem uma família para ti. Deus tem algo que Ele só pode realizar através de você. Por isso que você está aqui. Senão você já tinha, né, morrido, tinha subido, tinha acontecido outra coisa com você. Todo mundo que está aqui, Deus ainda tem um propósito. Existe algo que você pode fazer aqui e edificar a vida das pessoas. Então, não desista do jogo. Não desista. Venha para o jogo. Comece. Eu comecei por aqui como né, o tablado, depois eu fui para o peão, depois eu fui para o cavalo, agora eu estou sendo torre forte, estou construindo patrimônio para minha família, para minha empresa, né, estou protegendo o rei e eu estou participando do reinado. Né? A Bíblia fala que na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele é o rei, mas eu posso ser o rei também, eu posso comandar a minha casa, eu posso viver num lar onde eu posso exercer o reinado aqui na terra. Eu posso ter, né, o governo da minha casa em minhas mãos. Então eu posso ser o rei, porque ele é o rei, mas na coxa dele está escrito Rei dos Reis. E isso é tremendo. Então não desista do jogo. Né? E nesse jogo da vida, nessa caminhada nossa aqui, tem muitas pessoas que não entendem ao certo como que se joga. E sabe o que elas fazem? Elas vão passando por cima das pessoas e elas vão derrubando, vão acabando com o propósito das pessoas, vão matando sonhos, enterrando sonhos, elas vão destruindo a vida de outras pessoas. E esse jogo, se ele continuar assim, ele acaba. Mas tem pessoas que entendem o seu propósito, elas começam a transbordar na vida das pessoas, seguram na mão das pessoas e começam a levantar, começam a transbordar e a ensinar outras pessoas. E o que acontece na metade do caminho? Aquela pessoa que foi levantada entendeu também que precisa pegar pela mão as pessoas e transbordar na vida das pessoas e cumprir o propósito delas, e elas começam a levantar outras pessoas. E o objetivo final desse jogo, lá no início eu comentei para vocês a exponencialidade, é a gente dominar, a gente governar as riquezas, sim, aqui nessa terra, mas prosperar no relacionamento, prosperar no ensino, no transbordo, no compartilhar da palavra, no compartilhar do reino, né? Explicar para essas pessoas que estão aqui no império que não adianta eu só conquistar patrimônio só para comprar um carro, uma casa, tá tudo certo, não tem problema nenhum, só que não é só isso, existe algo maior que o reino quer ensinar para aquelas pessoas que estão no império. Então, se você ser um governante, ser o dono do jogo, você vai aprender a transbordar, a governar, a ajudar outras pessoas a descobrirem o seu propósito. E o propósito, ela está intimamente ligado na nossa maior dor. Né? Eu quero compartilhar com vocês que uma das maiores dores que eu passei na minha vida foi a área financeira. Né? Então, na área espiritual estava tudo certo, na área familiar, né, e no trabalho cumpria o meu papel, mas minha maior dor sempre foi na área financeira. Desde pequeno, né, com muitas dificuldades, altos e baixos na minha família, e por uma falta de ensinamento, talvez como esse que estou transbordando aqui, compartilhando com vocês, a minha maior dor foi na fase financeira. Então, o meu propósito, o meu objetivo, né, com esse canal, com a minha vida, é transbordar e ensinar você sobre prosperidade, sobre a parte financeira, sobre gestão, sobre administração, e num sentido amplo, não só administração de empresas, não só financeiro, para poder ter uma vida boa, e volto a dizer, não tem problema nenhum, né? Como é bom a gente poder oferecer as coisas, experimentar o melhor dessa terra para a nossa família, isso é muito bom, né? Eu tenho experimentado isso e isso é muito bom. Mas não é só isso, né? Então a gente aprender, o nosso propósito é salvar outras famílias, né? Assim como no meu casamento, vou dar um exemplo aqui na área financeira, nossos maiores problemas no casamento, entre eu e a minha esposa, a Gisele, era a área financeira, né? Porque eu não dominava, não governava sobre a minha área financeira, não tinha transbordo, não tinha propósito, e então isso foi
uma das maiores brigas que a gente teve no nosso casamento era sobre a área financeira. E como é bom você evoluir, aprender, crescer e você ajustar. E o meu objetivo aqui é salvar você. Quem salva é só Jesus, né? Mas é ajudar você a vencer, né? Essas dificuldades assim como eu venci. Ajustar os papéis dentro de casa, né? Você aprender a ser o sacerdote, ser o governante da sua casa. Se você é uma mãe de família e está sozinha, nesse momento então você vai aprender a governar e a dominar também a sua casa, né? Até que Deus ajuste aí todos os papéis. E eu quero deixar uma pergunta para você. Para a gente finalizar esse vídeo, quero deixar uma pergunta para você. Até quando você vai ficar sendo tabuleiro, sendo pisado? Até quando você vai ficar fora do jogo? E para você que é um peão, mas não está satisfeito com esse papel no jogo, até quando você vai ficar sendo esse peão? Então, faça um plano, confronte a si mesmo, saia da zona de conforto, né? Chegou uma fase onde eu aprendi alguns percentuais para aplicar na minha vida financeira, e esse é outro vídeo que vou compartilhar em breve com vocês, né? Quantos por cento de cada área da casa, gastos, investimentos, como que eu consigo organizar o meu fluxo de caixa. Isso é uma aula bem importante, e chegou um ponto onde eu estava somando e tentando colocar em prática aquilo que eu aprendi, para não só ter inteligência, mas para poder ter sabedoria na minha vida e essa sabedoria ter resultado positivo. E eu cheguei num ponto que eu disse, olha, mas não dá, né? Por exemplo, aqui na área de gastos, todos os meus gastos têm que ser 60%. Então eu somei na época lá, e aí dava 74%. Só que a nossa vida já era tudo assim, uma vida simples, uma vida economizada. Tinha um carro 1000, né, morava de aluguel num apartamento bem simples, a gente comia as coisas saudáveis, até porque minha esposa é nutricionista, não dá para fugir disso, mas não viajava, não sonhava em novas coisas, era aquela vida de peão, né? Então eu cheguei para o professor lá do curso e disse, olha, mas eu tenho 74% de gastos e não consigo chegar nos 60%, e olhando para a minha vida, né, para o nosso padrão de vida, não dá para tirar mais nada, já está tudo no mínimo. Eu brinco que era a miséria. Eu sei que existe miséria maior que isso, né? Graças a Deus a gente nunca passou por essa miséria de faltar comida, né? Dou glórias e louvo ao Senhor por isso, mas não era uma vida abundante, não era uma vida transbordante aqui na Terra. E aí ele olhou para mim e disse assim, então você vai ter que aumentar a tua renda, né? E eu vou compartilhar um vídeo com vocês só sobre isso, mas para dar um exemplo aqui, que eu tive que sentar e eu tive que colocar em prática novas áreas da minha vida, novos produtos na clínica que eu administro lá da G-Clinic, para poder aumentar, né, a minha renda. Então eu tive que sentar, tive que planejar, tive que conversar com pessoas, tive que fechar negócios com empresas, tive que trazer produtos novos. Então eu tive que sair da zona de conforto e correr atrás e fazer coisas diferentes, né? Então se você quer resultado diferente, tem que fazer algo diferente. Se você não fizer nada diferente, tá tudo certo, você vai ficar nessa vidinha aí, e se para você tá bom, não tem problema. Lembra, eu falei para vocês, eu sou livre, e o livre, ele não quer que você seja obrigado a nada, né? Mas eu estou aqui querendo compartilhar com vocês que existe uma vida abundante, não só depois, aqui, né? Deus quer que a gente tenha uma vida abundante e próspera, que a gente conquiste patrimônio, e que a gente possa, através desse patrimônio, exercer o poder de Deus aqui na Terra, ter famílias fortes, mais fortes que nação, porque eu acredito que cada família é uma nação, e a gente pode transbordar através da nossa família. Ok? Não esqueçam da pergunta, até quando você vai ficar nesse papel que você não está satisfeito? O que você vai fazer? Anota aí, né? O que você vai fazer? Você vai fazer um curso, você vai fazer um coach, você vai fazer um estudo bíblico para entender mais as coisas do alto. Então o que você vai fazer? O que você vai tomar de atitude para poder mudar de papel, ou às vezes até entrar no jogo? Se a situação está tão feia para você que você está fora do jogo, entre no jogo. Ok? Um abraço para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, gente, me ajuda aí a crescer o meu canal, me segue lá
dá o seu like, dá o seu dislike, não tem problema. Ajuda aí o algoritmo a divulgar e levar esse conteúdo aqui para mais pessoas, porque o meu objetivo é transbordar, abençoar a vida das pessoas com um pouco, né, que eu sei e tenho estudado e praticado, colocado em prática na minha vida cada dia mais para poder compartilhar com vocês. Isso é o que queima no meu coração. E talvez eu vou falar algumas coisas erradas, talvez eu vou falar muitas coisas preciosas, mas não importa. O que importa é que eu decidi fazer, eu decidi ajudar, abençoar as pessoas, decidi ensinar um pouco que eu sei. E se cada um fizesse isso com seu amigo de trabalho, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, né? Porque cada vez que você ensina, você tem desejo de aprender mais, praticar, ver o que deu certo e ensinar para as pessoas. E esse é o meu desejo. Então, vamos movimentar para que o algoritmo entregue isso aqui para mais pessoas. E muito obrigado por você que ficou até o final. Vamos para o próximo vídeo, semana que vem, sobre os percentuais. Vou compartilhar com vocês os percentuais de como fazer um fluxo de caixa para sua casa e também para sua empresa. Ok? Um abraço, gente. Até o próximo.